E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Estamos na nossa terceira temporada, no episódio número 96. Eu sou o Alessandro, estamos reunidos novamente aqui, com um certo atraso dessa vez, né, Luiz? O episódio vai sair com um dia de atraso, com o nosso perdão aí. Vamos falar sobre a teoria da ferradura ideológica, já que a Alemanha está vivendo um episódio um tanto quanto curioso, que a gente vai acabar falando aqui, né? A criação de um partido que une propostas de direita e de esquerda, né? A gente vai discutir se essa teoria da ferradura faz sentido para os dias atuais e do que se trata essa teoria. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Pois é, está acontecendo uma história interessante na Alemanha, meio maluca, e aí por conta disso a gente achou que dava para abordar o tema da teoria da ferradura ideológica, mas que também dialoga com um tema mais amplo, que é a crise nas esquerdas ao redor do mundo, né? E esse tema já foi objeto nosso no episódio número 30, chamado 50 Tons de Esquerda. E depois, no episódio 90... Caramba, já faz tudo isso, cara? Faz tempo, parece que faz pouco tempo, né? E depois, no episódio 90, a gente aborda os estados nervosos, que a gente já mencionou também recentemente aqui, como que o ressentimento está na causa da adesão a políticas extremistas, não só à esquerda, mas também à direita, né? Essa ideia de que, enfim, a insegurança, o empobrecimento, a perda de poder por parte de alguns setores da sociedade fazem com que eles queiram aderir a governos extremistas. Então, quem está escutando isso e pretende utilizar, eventualmente, para preparar a aula ou para estudar, vale a pena recuperar o episódio número 30 e depois o episódio número 90, que as coisas vão se encaixando com mais, né, fica mais bem feita a base. E é assim que funciona aqui a nossa produção, né? A gente tenta articular alguns episódios para dar um panorama mais completo desses fenômenos. E a pergunta do episódio é essa: se a teoria da ferradura ela é procedente, ela funciona para explicar o mundo contemporâneo, o debate ideológico no mundo contemporâneo, certo? Nesse exato momento, nossos amigos marxistas já estão tendo tremor aqui, Luiz. Já estão tendo sentindo. Tô sentindo. Calma lá, galera, que nós não vamos decepcionar, não. Tem uma imagem inicial pra gente ou não? É o seguinte: a deputada alemã Sarah Wagenknecht. Como é que é? Wagenknecht anuncia uma nova legenda, que ela abandonou o partido à esquerda, né? Que é um partido não é de centro-esquerda, de esquerda mesmo, lá na Alemanha. E aí ela criou o partido dela, que como que se é o nome do partido? Aliança Sarah Wagenknecht. Isso, um partido pouco personalista, né? Que tem o próprio nome dela. E aí esse partido pretende articular elementos que estão presentes, por exemplo, na AfD, né, que é o partido de extrema-direita na Alemanha, e como, por exemplo, uma posição intransigente contra a imigração, contra a chegada de imigrantes, mas também crítica ao sistema financeiro, aos bancos, ao capitalismo. Então é uma loucura que articula posições de esquerda radical e de direita radical. Essa é a novidade desse partido, e aí ela pretende, com isso, captar votos desses eleitores muito conservadores, como da AfD, e a gente vai mostrar se isso tem algum potencial eleitoral na Alemanha também. E é populista também, né? Como já populista. O nome já deixa todas as dicas aí, né? Bom, no primeiro bloco, então, a gente vai falar de onde vem essa ideia da teoria da ferradura, né? Baseado principalmente na obra daquele que é visto como o criador da ideia, Jean-Pierre Fayet, filósofo francês. Depois, no segundo bloco, a gente discute a validade desse conceito para os dias atuais, de que forma que ele pode ser aplicado no caso da Alemanha atual e de outros países também. No terceiro bloco, diz o Luiz que ele traz algo especial direto da Austrália para a gente discutir aqui. Da Áustria? Então, da Austrália, pô, da Áustria e da Austrália. Ah, é verdade, é verdade. Pois bem, então, as formas de classificar as ideologias são várias, né? A mais convencional é aquela que faz um risco e coloca, vai distribuindo, né? Centro, depois as posições mais à direita, até a extrema-direita, onde estaria o fascismo e o nazismo. E do outro lado da esquerda, você vai colocando a centro-esquerda, partidos trabalhistas, e lá na ponta você coloca os
comunistas revolucionários e a União Soviética. Essa é uma forma de visualizar linear. A teoria da ferradura pretende inova para dizer que, ao invés dessas ideologias estarem dispostas num contínuo horizontal, ela se dispõe num formato como se fosse uma ferradura, na qual as pontas, as extremidades estão se aproximando, e nessas pontas estariam o nazismo, na ponta da direita, abaixo, e o socialismo soviético na ponta da esquerda, abaixo, também se aproximando. Então seria tipo um semicírculo em vez de ser uma reta, né? Isso. E tem outras também, tem o diagrama de Nolan, que daí é bidimensional, mas enfim, nós vamos ficar na teoria da ferradura. E aí a ideia é a seguinte: se para escapar dos extremos, a única opção seria a Simone Tebet, né? Seria por aí, se essa é a única solução, se é uma candidata de centro que pode nos proteger dessas ideologias extremistas. Essa é a brincadeira de saída. Pois é. Então, Luiz, essa teoria da ferradura, a gente está falando dela por quê, né? Porque com essa nova candidata, né, a possível candidata à presidência na Alemanha, né, criou esse partido que tem uma proposta que une ideias dos dois lados, né, dos dois extremos da política alemã, da direita e da esquerda. Então isso veio à tona de volta, né? O Oliver Stunkel veio falar sobre a ascensão dessa mulher, que no segundo bloco a gente vai contar com os detalhes, né? Mas a teoria da ferradura vem de um francês chamado Jean-Pierre Fayet, que inclusive é difícil para danar para ler o cidadão. Eu achei, pelo menos. O que você achou, Luiz? Filosofia pesada. Então, ele tem alguns livros que ele vai falar sobre ideologias, e ele vai mergulhar profundamente naqueles que são os analistas das ideologias da época, aqueles que escrevem livros defendendo determinadas ideias políticas lá no começo do século XX, né, para criar essa teoria da ferradura. Então, a teoria da ferradura não é apenas um método de construção, de análise ideológica, né? Na verdade, ele está dizendo que os conceitos de comunismo, principalmente aquele baseado na União Soviética, e o conceito de fascismo / nazismo da Alemanha e da Itália, e os seus ideólogos como um todo, eles se aproximam mais do que se distanciam. Vamos tentar entender aqui por que ele acredita nisso. Ele faz essa discussão bem densa, completa, que é um livro de 2002, e é daí que ele sistematiza tudo isso. É a grande formulação dessa aproximação, ou uma defesa de que essas ideologias se aproximam, incluindo nas formulações dos seus filósofos. Por exemplo, Gino Gentili, para o fascismo, Lenin... Carl Schmitt para o nazismo. Lenin para o socialismo. Mas a impressão de que esses regimes eram próximos, ela também se difundiu nos anos 50, porque tinham semelhanças evidentes. Por exemplo, partido único, né? Todos esses países só tinham um partido, não tinham eleições regulares, e o uso da violência, né? São todos estados muito fortes, autoritários, totalitários e violentos. Então, essas semelhanças já eram diagnosticadas aqui e ali. O que o Fayet faz é dar corpo na discussão filosófica para isso, né? Perfeito. Então, veja, para a gente entender o raciocínio do Fayet, ele vai resgatar lá no surgimento da noção de Estado e sociedade na Alemanha, uma discussão, uma visão, aliás, de que esses dois conceitos, Estado e sociedade, são opostos. Ou seja, nós temos uma estrutura dualista. Deu entender aí, Luiz? O Estado, ele é o que não é a sociedade é o que não é o Estado. Essas duas coisas estão vivendo em lados opostos aqui. E aí, essa visão, para que serve isso, né? Para construir uma crítica contra o Estado liberal. O Estado liberal é a visão de que a sociedade como um todo emparelha o Estado, né? O Estado serve como uma instituição que organiza, que ajuda a organizar, mas que vem a ideia da própria sociedade. Então, contra essa visão, nós temos a visão de Estado total, de onde vem a coisa do totalitarismo, né? Que, na verdade, o Estado deve cuidar e deve influenciar a vida de toda a sociedade contra essa visão anglo-saxã, especialmente britânica, que era uma visão degradada, que não, na visão dos alemães, não seria o estado natural da política alemã, né? Não seria a forma nacional dos alemães construírem uma sociedade, que seria necessário um Estado total que cuide de toda a organização e que construa uma nação homogênea. Daí começa a vir toda aquela ideia do nazismo e do fascismo alemão e italiano, né? Inclusive, deixa eu só um parênteses aqui, a expressão totalitarismo
foi um improviso que o Mussolini fez num discurso a partir do conceito de stato totale, do Gino Gentili, né? Gentili. Então, é daí que vem a própria expressão totalitarismo, a ideia de que o Estado deve ser forte, um Estado total, essa é a ideia. Então, e algumas pequenas ideias nos ajudam a entender a visão completa desse Estado total aqui que os alemães e os italianos começaram a formular ali antes da Segunda Guerra ainda, né? Bom, primeira coisa é que o Estado deveria retomar o protagonismo como forma de governo do executivo, né? Estado total é o governo, é a superioridade do executivo frente ao legislativo, né? O Estado liberal britânico é um baseado no legislativo, no Congresso, né? Essa visão, então, diferente aqui de quem vai tomar o protagonismo da coisa. Outra visão de oposição aqui é a visão de sociedade total contra sociedade fragmentária ou fragmentada, né? Depende da forma como você quiser traduzir. Ou seja, a visão de que essa sociedade liberal do Congresso é uma sociedade que leva ao fragmento social. Enquanto é uma visão, do contrário, nós temos um Estado que toma conta da sociedade e cria homogeneidade, né, como um todo. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para fascismo, né, chegando já no ponto final, nós olhamos para fascismo e para comunismo, nós temos em ambos a ideia de oposição às ideias liberais, né? Esse é o principal argumento do Fayet. Oposição às ideias liberais e de totalitarismo nesse sentido. Totalitarismo não no sentido que a gente entende em alguns livros, né? Aquela coisa de ser mais agressiva, etc. Mas totalitarismo no sentido do Estado tomar conta da sociedade e o protagonismo da política nacional como um todo. A gente tem que lembrar que na década de 20, na Itália e na Alemanha, havia uma situação política caótica, né? De muitos grupos políticos, multipartidarismo, muitas facções dentro de partidos de esquerda e direita, e que não raro descambava para a violência política. Então os grupos se enfrentavam, então era uma situação que beirava a guerra civil. E por isso essa ideia de que a sociedade estava fragmentada, em parte por conta dos problemas de miscigenação, de grupos étnicos, mas também por conta da democracia liberal e a existência de muitos partidos. Perfeito. Então veja só, o que a gente tentou passar aqui é que, enfim, não é uma teoria frajuta, simplesmente que o cara inventou lá e quer defender a democracia liberal, simples assim, né? Inclusive, o Jean-Pierre Fayet, ele já tem 100 anos. Você viu a data de nascimento dele, Luiz? Não tinha visto. Então, ele presenciou em vida a Segunda Guerra Mundial, né? Era alguém vivo já naquele período. E ainda está vivo hoje, embora com a idade bastante avançada, com 100 anos de idade. Bom, Luiz, tem uma tabela pra gente aí? A Sarah Wagenknecht, ela... É porque vocês não estão vendo tanto de consoante que tem aqui no nome dela. Mas a aposta dela não é exatamente defender ou formular ou atualizar a ideia de um Estado forte, como por aqueles filósofos que são os ideólogos do nazismo e do fascismo. Mas ela provavelmente conhece a teoria da ferradura e pensou em articular elementos das duas forças ideológicas da extrema-esquerda alemã com a extrema-direita. Basicamente, uma crítica ao financismo, né, aos bancos e a uma economia muito financiarizada, e os bancos como tubarões, assim, que é uma coisa de esquerda, com a coisa da direita, do nacionalismo e da defesa do povo alemão em detrimento aos imigrantes. Essa é a aposta dela. E aí, na tabela que a gente trouxe, uns dados para vocês, a ideia é a seguinte: tem uma pesquisa da Deutschland Trend, isso acertei, agora já de 2024, a esquerda, que é esse partido que ela saiu, que era um partido como se fosse um PSOL lá, o SPD, que é tipo se fosse o PT, e o Partido Verde, todos eles de esquerda, eles estão com 31% de preferência dos eleitores alemães. O mesmo percentual de 31% entre aqueles que votam nos conservadores, que são reunidos no Partido da Democracia Cristã, da Merkel, CDU, e a União Social Cristã. Então, 31 para os dois polos. E a AfD, que é essa extrema-direita, uma direita como se fosse a Frente Nacional Francesa, enfim, aquela direita muito barulhenta contra a imigração e conservadora nos costumes morais, conta com atualmente 22% de adesão dos eleitores. Então a aposta dela era captar parte daqueles 31% da esquerda, da qual ela fazia parte, e parte desses 22%. Se ela conseguir fatias desses dois, ela já sai com pelo menos aí 20%, e essa é a aposta dela.
Entende? Então não é uma iniciativa política dada ao fracasso, né? Que morre na casca. Ela tem potencial, de fato, se ela conseguir fazer essa articulação coerentemente, ela pode seduzir muitos desses eleitores que estão nessas pontas. Apesar da Alemanha ser um tipo de sistema que é difícil de furar, né? A bolha dos dois maiores partidos, né? Agora, frente a essa ascensão da alternativa para a Alemanha, né, a AfD, parece ter sido uma ideia arrojada da Wagenknecht, né? A gente vai falar então mais sobre ela no próximo bloco. Esse segundo bloco a gente vai esmiuçar um pouco a trajetória da Sarah Wagenknecht e explorar aquilo que essa aposta dela e depois trazer as discordâncias, a brigaiada de quem não concorda com essa teoria da ferradura. Bom, Luiz, a Sarah Wagenknecht, assim como o nosso querido Nayib Bukele, né, que nós falamos no episódio anterior, ela é filha de imigrantes, né? O seu pai é iraniano, sua mãe é alemã, pai é iraniano. Ela nasceu na Alemanha Oriental, Alemanha ainda comunista. Apesar da aparência jovem, né, dela, ela já tem uma idade, já deve ter uns 50 anos, né? Não sei o certo a idade dela. Entrou no Partido da Unidade Socialista, sempre foi alinhada a partidos mais à esquerda dentro da Alemanha. Se tornou deputada, enfim, né? E de uns anos para cá, ela havia discordado em várias ocasiões do seu partido à esquerda, sempre em posições tanto quanto polêmicas contra imigrantes, né? Era essa a sua posição. Talvez, engraçado, né? Ela é filha de imigrante, ela é contra a entrada de imigrantes, mas possivelmente isso como estratégia política, né? E aí ela funda, então, esse ano, ainda em janeiro desse ano, a Aliança Sarah Wagenknecht, que levou uma série de outros políticos do antigo partido à esquerda para esse novo partido que mistura uma política nacionalista, antiglobalista, anti-política verde e anti-imigratória, né? Ao mesmo tempo que defende uma espécie de socialismo interno para a Alemanha. Essa visão, essa mistura de coisas, ela era meio comum, né, lá no fascismo antigo, né, dos anos 30, 40, né, até aqui na América Latina também, com Perón, com Getúlio Vargas, eles têm também parte dessa mistura que retorna agora, parece, com essa representante na Alemanha. Mas, a gente lendo todas as análises, Luiz, dos jornais locais, eles estão tratando essa ascensão da Wagenknecht como um populismo de esquerda. Nada de teoria da ferradura. O que eles estão tratando é um tipo novo de populismo, né? Uma retomada, na verdade, do populismo de esquerda na Alemanha. E aí que nós chegamos, né, numa grande discussão. São várias aqui que a gente precisa tratar aqui, Luiz. Primeiro, se a teoria da ferradura vale para os dias atuais, e depois a gente pode discutir, classificar o que a Sarah Wagenknecht de fato é, o que você acha. Então vamos começar, pode ser, pela validade da teoria da ferradura do Jean-Pierre Fayet. O que você acha? Rapaz, eu acho que, lendo o livro, dá para perceber que tem uma consistência na ideia de que a linguagem desenvolvida pelos autores das duas tradições, dos marxistas e dos nazifascistas, o vocabulário e a linguagem a favor desse Estado super forte, eles têm muita proximidade. Não tem como negar que ele fundamenta muito bem ali. Só que eu acho que para por aí a semelhança, né? Enfim, aquelas outras que a gente disse, como existência de um partido único, um Estado policialesco, muito, né, com o uso da violência como rotina contra minorias, esses elementos se articulam com essa ideia de Estado forte. Mas para por aí, porque são tradições intelectuais totalmente diferentes, né? A origem do movimento socialista, a origem do movimento fascista, são muito diferentes, as visões de mundo são diferentes, né? Os objetivos políticos são diferentes, né? Então, eu acho que isso fica meio ofuscado pela teoria da ferradura, que as diferenças são muito importantes, né? A gente pode levantar, teve o Holocausto dos nazistas e teve o grande expurgo lá do Stalin, que ele matou mais de 1 milhão de pessoas numa atitude próxima do Holocausto, semelhante ao Holocausto. Tudo isso é verdade. Agora, de onde vêm as teorias e o que elas miram é muito diferente para concordar integralmente com ela, com a teoria da ferradura, na minha opinião, entendeu? Eu acho
Olha, eu li o negócio de novo, né? O livro cheio de detalhe, de vai e volta, foi muito difícil na leitura. Dos livros a gente deixa nas referências para quem tiver interesse. Eu acho que eu entendi um pouco o argumento dele como uma espécie de crítica a essa forma que a gente olha para as coisas também. Eu acho que faz sentido desse ponto de vista. Por exemplo, se a gente olha para o espectro da política, aquela coisa de direita e esquerda tradicional, aquilo em si já está juntando um monte de coisa numa linha que não tem nada a ver, né? É uma simplificação da política. E o que é o centro daquilo lá, daquela reta? Simone Tebet. O centro é a pessoa que, enfim, que abdica das suas ideologias e que joga o jogo democrático, né? Mais ou menos isso, não é? Defende uma liberdade de mercado com responsabilidade social, né? Com um pouco de inclusão. Não, mas o centrão é a pessoa que não tem agenda, né, direito, né? A pessoa que joga né, aquela coisa, busca por cargo, aquela coisa, centrão, né? Na Europa menos do que aqui, né? Na Europa você tem, assim, tem um certo programa, né? Tipo, esse é outro ponto de vista, né? Não, eles tentam juntar, por exemplo, uma liberdade de iniciativa de mercado, defesa da propriedade privada e proteção ao meio ambiente, por exemplo. Então, é uma agenda que tenta pegar elementos dos vizinhos, da esquerda e da direita. Mas veja só. No Brasil isso é mais difícil, porque o centrão ele é muito fisiológico, mas na prática o centrão é de direita no Brasil, né? Na prática o centrão é de direita. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente utiliza o argumento de posição em relação à democracia naquela reta, então faz total sentido a gente aproximar as pontas de fato, né? Que é o mesmo argumento na coisa, né? O argumento de que, em relação à democracia, esquerda e direita são completamente, extrema esquerda e extrema direita se aproximam totalmente, isso se aproximam de fato, né? As duas chutam a democracia rala abaixo, constroem um tipo de sociedade com o Estado influenciando muito mais a vida de todos os trabalhadores, todas as pessoas, né? Enfim, eu acho que as coisas realmente se aproximam. Agora, não dá para dizer, e não era a opinião do autor, falar que extrema esquerda e extrema direita possuem as mesmas ideias, né? Nunca foi essa a intenção dele, ao menos com os livros que nós lemos, né? E aí é o seguinte, né? É preciso colocar então, agora... Só para fechar aqui. Você não acha que quem defende a teoria da ferradura tem que calçar a ferradura? Você não acha que a pessoa ela sofre de características de jumento? Você não acha isso? Não, eu confesso que quando eu vi a ideia, eu falei que porcaria essa ideia, né? Nada a ver juntar as duas ideologias, mas deu para entender o porquê, né? Em relação a uma coisa específica, né? Bom, vamos dizer que eu estou passando pano, etc, né? Mas enfim. A outra coisa que a gente tem que discutir, Luiz, que tem que colocar, esclarecer, na verdade, é que o que a Sarah Wagenknecht está fazendo na Alemanha não é a utilização intelectual, como você já avisou, né? Na verdade, esse primeiro plano do Jean-Pierre Fayet é uma teoria para análise política, né? O que é a discussão nossa, para construir teoria. O que a Wagenknecht está fazendo é juntar a estratégia eleitoral de um lado com o outro, né? De política de um lado com o outro. Isso. A direita, a política antimigratória, especialmente, e a esquerda, a qualidade de vida, política social, etc. Né? Então, essas duas coisas não têm nada a ver, né, num primeiro momento, mas no segundo, sim. Falta um pouco disso para a América Latina ou não? Ai, meu Deus, você tá brincar com uma coisa. Tem um livro da Chantal Mouffe, uma filósofa que se classificam como pós-marxista, mas que domina muito teoria política, que se chama Por um Populismo de Esquerda. E ela se inspira na Europa, em eventos da Europa, mas ela cita também o Obrador, que é aquele presidente do México. Sim. Que é um tipo populista de esquerda mesmo, né? E depois a gente pode fazer um episódio sobre esse livro, que ela argumenta, enfim, eu não vou concordar com ela, mas eu acho que quando a gente aposta num populismo de esquerda, em nome de defesa do trabalhador, dos pobres, enfim, e com uma liderança personalista forte, você flerta demais com o autoritarismo. E aí o risco de você suprimir liberdades e os direitos dos próprios trabalhadores se mobilizarem e se organizarem, entendeu? Perfeito. Fora do rol do populismo. Então, eu acho perigoso. O risco de flertar com perda, com supressão de direitos é
É brincadeira, né? Não, mas eu falei brincando, porque eu também não sou a favor disso, não. Mas, assim, uma coisa que chama atenção é essa relativa perda que a esquerda tem de um apelo popular, né? Sim, Fazer uma isso é propaganda verdade. popular, assim. Eu gostaria que não fosse o caminho de fechar as fronteiras, etc., mas é preciso, nos países da Europa, eles precisam dar alguma resposta quanto às políticas migratórias. Aqui no Brasil, nós também, por exemplo, é uma pauta de direita falar de segurança pública, mas é necessário dar uma resposta quanto a isso, né? Mas não tem, Alessandro, além dos nossos próprios pitacos, você cavucou aí uma análise que serve como contraponto ao FAI, não tem? Tem. Nessa grande discussão do quebra-pau acadêmico aqui. Tem várias aqui. O Simon Showat, que é o editor sênior de teoria política na Universidade de Kingston, vai dizer que essa teoria do Jean-Pierre Fayet, ela tem uma sustentação e uma análise vaga. Olha, veja só, eu odiaria receber um retorno desse cara aí, um parecer desse cara no meu artigo. Porque, enfim, a descrição é vaga porque a única coisa, na verdade, que estabelece, que aproxima a extrema direita e a extrema esquerda seria a oposição ao status quo das democracias liberais. Ele tem razão, né? É verdade isso, mas eu acho que isso é um grande detalhe. Eu tô criticando o crítico, entendeu? Entendeu o que eu tô fazendo aqui? Você tá mudo, filho. Criticando o crítico é bom. E a Nona Meyer, uma estudiosa, pesquisadora da França, ela pesquisou, tentou colocar em prática isso, né? Na análise das eleições francesas de 2007, ela comparou os eleitores da Le Pen, de extrema direita, e do Besancenot, da extrema esquerda, e fez toda uma análise de proximidade psicológica, proximidade social, de perfil, e também de identidade, né, desses grupos como um todo, e descobriu que em todos os elementos quase existem diferenças muito profundas, né? A extrema-direita composta por um tipo de trabalhador diferente da extrema-esquerda. Normalmente, aqueles que votam na extrema-direita ou na extrema-direita, eles escolhem, de fato, um partido mais próximo a esses ideologicamente para votar como segundo partido. Ou seja, uma série de dados que vão destruindo essa possibilidade de um partido, de um eleitor sair da extrema-direita para a extrema-esquerda, né? Que é mais ou menos que a teoria da ferradura pode abrir possibilidades para interpretações, né? Então, todo o perfil dos indivíduos eram muito distintos, enquanto os da extrema esquerda também, outra coisa interessante, né, eles eram, na maior parte dos casos, da classe média, enquanto da extrema direita, a maior parte deles muito pobres, né? Ou seja, grandes diferenças, então, comprovadas por ela. E isso dialoga com aquele episódio 30, lá, os 50 tons de esquerda, sobre o perfil. A esquerda acabou se tornando o partido de uma classe média intelectualizada, ao passo que a direita começou a caçar os seus votos entre eleitores populares, apavorados com a insegurança econômica. Enfim, tem toda uma discussão sobre isso que os dados dela convergem, né? Pois é, e aí ainda tem, né, além disso, toda uma família de críticas que vem dos marxistas, né, que de fato, né, não tem como unir toda a família ideológica da esquerda com a família da direita, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, no ponto de vista dos conteúdos ali. E é isso, Luiz, o quebra-pau é enorme, já nunca vi, infelizmente não tem muitos dados quanto ao Jean-Pierre Fayet respondendo, até porque ele já está com uma idade bastante avançada hoje em dia, mas eu espero que as pessoas consigam entender um pouco do que ele estava pensando antes de dar pancada aqui. Estou em defesa do autor hoje. Ô Luiz, então tem uma historinha de querência para a gente sintetizar? Tem algum querenciano que une propostas de extrema esquerda e extrema direita, que usa uma ferradura de símbolo político? Conta pra gente. Se procurar bem no interiorzão do Brasil, o que mais tem é isso. Ferradura tem bastante lá, né? Tem ferradura, tem quem calça ferradura, mas também tem políticos com esses perfis, né? O cara junta tudo, junta elementos e faz uma salada e ganha eleição numa cidade, né? Até porque não tem por que a gente acreditar que o mundo deve ter esse purismo ideológico e teórico, né? Que a gente estuda, querer né? demais, né? Não, então existe líderes que têm apelo popular, mas que defendem conservadorismo nos costumes, né? Então você vai ter isso aos montes no interior, mas só porque a gente está aqui falando da teoria da ferradura e os marxistas ficam pistolas com isso, totalmente possuídos de ódio e rancor,
eu achei uma história que não é de querência, mas pode animá-los, que é a história do Ludwig von Mises, aquele economista liberal, ultraliberal, que é um dos pais do neoliberalismo, né? Os pais intelectuais, assim. Então, ele é austríaco e tal, fez a carreira dele, estudou economia, fez Liberal doutorado. e reaça, né? Vamos Reaça colocar no talo. liberal e reaço, cara. O caos é o seguinte: teve um senhor chamado Engelbert Dollfuss, na Áustria, lá em 32, que chegou à chancelaria, né, aquilo que nós sabemos que é o chefe de governo, o primeiro-ministro da Áustria, e ele foi fechando partidos, banindo o partido de tudo, fechou tudo, deixou só um partido, e ele estava no meio de um momento político também conturbado, né, na Europa toda aquela época, década de 30, 20, 30, depois da Primeira Guerra, então problemas de fome, problemas econômicos, emprego. E aí tinha muitas facções e tal, ele fechou tudo e ele era um defensor disso que se chamou de austrofascismo, né? Ele ficou só o partido dele, ele seguiu os partidos de esquerda, enfim. E o nosso amigo von Mises foi assessor econômico dele, né? Bacana, né? Ô, Luiz, e só uma dúvida, foi na mesma época ali Sim, das outras experiências fascistas? 32 a 34. Esse período foi de 32 a 34. Só que como tinham muitos grupos políticos, tinha uma turma mais à direita ainda que esse Dollfuss, que era do austrofascismo. Tinha uma galera nazi, e os nazis assassinaram ele. E aí, o von Mises, que era judeu, se viu apertado. Ele falou, deu ruim. Aí ele conseguiu fugir para Genebra, porque ele viu que os nazistas iam caçar judeu e começar a prender judeu. E ele estava, né? Então, essa história para dizer que esse liberal flertou e apoiou um governo fascista, e depois ele viu que ele estava jogando contra a própria, enfim, religião dele, enfim, ele ia ser alvo dos caras. E depois ele teve uma frase, ele era muito ambíguo com relação ao fascismo, mas ele teve uma frase que ele dizia, simplificando, não vou ler a frase inteira porque ela é muito comprida, mas basicamente ele dizia que o fascismo tinha um mérito de, num momento histórico específico, ser uma espécie de contenção para o socialismo. Então, ele falava, ó, não é uma coisa que a gente deve pensar que seja uma estrutura política regular e de longo prazo. Mas, quando o socialismo estiver atrapalhando muito, ameaçando muito, vamos apertar o botão do fascismo, que é uma forma de salvar o capitalismo. Então, essa seria uma visão quase que apologética da teoria da ferradura, né? A teoria da ferradura não só existe, como ela é desejável. Quando vem um regime de extrema esquerda, você funda e ativa um regime de extrema direita para fazer frente a isso. É um elogio aberto, né, aqui nesse caso. Depois ele fez outras frases tentando se redimir, mas no apagar das luzes, o nosso amigo von Mises tinha, assim, uma certa admiração pelo fascismo, né? Então quando necessário é possível aceitar o fascismo, é isso, né? A mensagem final da coisa. Isso. Que maravilha, hein? E os gostos? Nós vamos brigar com quem hoje? Não, tem a maldição, pô. Ah, tem a maldição? Qual que é a maldição? Uma maldição. Embora a gente já tenha falado, né? Vamos fazer o protocolo aqui da coisa, né? Esse tipo de proposta, como é que a gente pode nomear elas? De propostas sociais conservadoras, talvez? Né? É mais ou menos isso, né? Eu acho que eu ia perguntar se isso é uma maldição. Você tem algo a dizer? Bom, eu acho, claro, que é uma maldição, porque eu quero defesa da multiculturalidade, né, da diversidade nacional, étnica e de costumes, né? Isso que eu aposto uma sociedade livre. E aí, quando você vem com políticas ou ideias que combatem isso, eu não vou gostar, né? Então, no ponto de vista eleitoral a gente entende, né? Mas eu, pessoalmente, Alessandro, eu tenho mais medo do conservadorismo do que do capitalismo. Então, na minha vida, no aspecto mais emotivo mesmo, sem nenhum tipo de racionalidade quase, não, para mim não, detestaria ver uma esquerda conservadora crescer no Brasil. Luta de gostos, vocês sabem, eu vou contar a história aqui. O Luiz esses dias me fez ficar boa parte da noite ouvindo Man at Work, porque ele está empolgadíssimo, deve ter comprado camiseta, boné. Depois de algumas cervejas, revelou inclusive que ele tinha álbuns do Dire Straits escondido no quarto dele. Mas vamos lá, Luiz. Já que você deu essa bola, jogou essa bola para nós, você prefere Man at Work, eu escolhi uma outra banda australiana para rivalizar aqui, ou INXS? Primeiro,
antes de mais nada, você está expondo detalhe da nossa vida íntima, mas como a gente disse que aqui é um livro aberto, tudo bem. Por que eu coloquei para escutar? Porque vai ter show deles, eles estão fazendo uma turnê no Brasil, o Man Network, e aí eu acabei escutando um programa na rádio que abordava um álbum deles, fazia uma grande explicação minuciosa sobre esse álbum deles, e eu lembrei que eu escutava antes tempo, lá atrás e tal, e aí ativou aquilo que um tiozão tem, né, que é nostalgia, lembrar das coisas que você escutava lá atrás, e eu botei pra gente escutar. E justamente por tudo isso, embora hoje eu não seja mais um escutador frequente de Man Network, a minha opção entre esses dois conjuntos é, obviamente, Man Network é melhor que em INXS. Os dois conjuntos? Dois conjuntos. Não faz o menor sentido esse seu voto aí. Uma coisa é você gostar do Man Network no show deles. Eu prefiro muito mais INXS. Que muito jeito. mais. INXS tem muito som bacana, cara. Tem som animado, sem som vergonha. triste. Não, muito bom. Não, Popzinho, negativo. Mas eu gosto de Man Network também. Certo. Só acho que não gosto tanto para ponto de ir ao show, mas eu gosto sim. Não, mas eu também não tô com ingresso comprado para ir no show, só que eu só tô sentindo o clima da cidade que vai receber a banda australiana. Não, eu acho que o show, o ingresso do show tá junto com os álbuns do Dire Straits escondido em algum lugar por aí, sim. Tá bom. Acho que o pessoal que vai ao show do Man Network batam foto do Luiz Domingos, por favor. Beleza. E a galera, e vocês, galera? Pô, tem alguma comparação entre essas bandas? Não, né, pô? O Network é bem melhor. E deixar os nossos avisos finais aqui. Lembrar que esse aqui é um conteúdo educacional gratuito, né, para todo mundo. E, entretanto, nós temos que arcar com seus custos e nuvem, patati e software. E por isso a gente gosta, reformulando, e por isso a gente precisa contar com o apoio dos ouvintes para tocar o projeto. Então, por isso a gente pede a doação lá pelo apoia.se/maldita politicagem. Ajude a gente para que o projeto continue, para que ele possa crescer, porque é muito legal fazer, só que também tem muito gasto, e sem o apoio dos ouvintes isso aqui fica inviável. Lembrar também que quando os ouvintes nos escrevem nas redes sociais, a gente fica feliz. Como o Augusto Dotto, que é um grande ouvinte do Maldita Politicagem, e concordou comigo que Ultraman é a melhor banda gaúcha ever. Não sei se ele disse isso nesses termos, mas eu tô puxando a sardinha, a brasa pro meu lado. Augusto, tamo junto. Ele falou também da Baby do Brasil, né? Ele concordou com a gente, pelo que eu entendi ali. Ah, em relação a Ivete? É, isso. Ele é Team Ivete. Tinha Ivete. Pô, a galera da Baby do Brasil ficou miudinha japonês. Mas você recebeu alguma mensagem? Não, mas eu sei que tem uma pá de gente que prefere a Baby do Brasil, só que tá com vergonha porque ela falou que o apocalipse e o arrebatamento tá chegando, aí as pessoas não querem assumir que gostam, não são fãs dela, não querem. Maravilha. Mas deve ter uma pá de fã dela. O Augusto Dotto falou o seguinte, ó, Baby era dispensável aos novos baianos e nunca teve algo relevante. Olha, aqui foi pesado, forte, hein? Bateu forte. Esse não brinca no serviço. Nós usamos esse tipo de opinião firme aqui. Quer dizer, eu fico em cima do muro, às vezes, mas hoje eu não fiquei, beleza? Então é isso, galera. Escrevam pra gente. Muito obrigado por escutar até o final. E se você gostou, ainda dá para colocar 5 estrelinhas ali no Spotify, que isso aumenta nosso engajamento. E compartilha, manda aí no grupo dos amigos, no grupo do condomínio e deixa a nossa palavra fluir adiante. O grupo do condomínio só tem ódio só, Luiz. Um abraço, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.